Cara, a gente vai ver mobile hoje, exatamente. A gente vai ver as tecnologias que tem mobile, porque, cara, é muita tecnologia. Tem muitas frameworks e muitas coisas. A gente vai esmiuçar algumas delas. Logicamente que a gente não vai entrar no mérito de qual é a melhor, qual é a pior, enfim. A gente vai falar sobre algumas tecnologias para fazer aplicações, aplicativos. Tá ligado? Aquele aplicativo que você baixa na Play Store, ou na Google Play, ou na Apple Store. Esses aplicativos, a gente vai falar sobre como fazer esses aplicativos. Então, pega a visão, pega a visão. Aplicações mobile, pessoal. O que é aplicação mobile? Primeiramente, né? Aplicação mobile é aplicação, são apps ou aplicativos que você desenvolve para dispositivos móveis. Aplicativos que você desenvolve para celulares e para celulares e dispositivos móveis, como por exemplo até tablets ou até outras aplicações como PDAs. São dispositivos que não são computadores, não são laptops ou nada nesse sentido. Logicamente que um celular ele é um mini computador. Nossa, tô escrito coisa na mão aqui. Aplicativos móveis são aplicativos para celular, basicamente para tablets, celulares e dispositivos móveis, beleza? Alguém tem dúvidas nesses conceitos aí, pessoal? Podem tirar. Então vamos lá, vamos falar sobre algumas tecnologias que tem nos dispositivos móveis, pessoal. O que acontece? Para a gente desenvolver uma aplicação, a gente precisa entender quais as plataformas que são utilizadas, quais existem no mercado. Eu particularmente programo Android, inclusive com o nosso amigo Diego, que o Rodrigo Bonini entrou aqui, eu e o Diego e o Bonini num bar, a gente estava trocando ideia lá, e aí a gente estava falando que eu e o Diego em 2012 estava desenvolvendo para Android. Vocês conhecem o Android? O Android é a plataforma da Google, onde muitas pessoas, por exemplo, tem celular da Samsung, Xiaomi, Motorola, tem várias marcas, LG, que possuem o sistema operacional Android. O sistema operacional é o sistema do celular, tá? Existem basicamente dois sistemas, a gente não vai entrar no mérito de vários sistemas, mas existem basicamente dois. A gente vai focar em dois sistemas aqui. Um é um robozinho, que eu acho que a maioria das pessoas usam esse, que é mais baratinho. E o outro é a massazinha, sabe a massazinha, aquela do professor, que ela é mordida? Apple e Android, perfeito. São esses dois sistemas mais utilizados no mundo, tá? Existem outros como BlackBerry, enfim, mas até o Windows tentou se aventurar nisso aí, mas não pegou a hype. A maioria usa Apple e Android, né? Que é o iPhone e o Android sempre tem essa rixa. Então, sempre tem essa rixa de Apple e Android. A gente vai focar nesses dois hoje, tá? No Apple e no Android. E vamos desmiuçar isso aí, vamos desmiuçar. Cara, eu não tenho preconceito com nenhum dos dois. Eu gosto particularmente. Eu uso o Android, mas o iPhone é muito bom também. É um pouquinho mais caro, bem mais caro, mas ele é muito bom, né? Nosso gênio, o Steve Jobs, ele criou esse dispositivo fantástico aí. Quem acompanha a área de tecnologia sabe que o Steve Jobs ele é incrível, né? Legal. O Android é muito bom e o iPhone também. Não tenho preconceito com nenhum, mas eu particularmente gosto do Android por ser mais acessível e ele tem muita abertura para desenvolvimento de aplicações. Mas o iPhone é muito bom. Eu não tiro o mérito do iPhone porque o iPhone é top, é top, é top. Quem tem iPhone sabe que é bom. Bom, vamos falar então sobre primeiro o Android, que é o que é mais usado hoje no mundo. Todo mundo, a maioria das pessoas hoje possui o Android. O Android, a gente tem hoje duas principais linguagens, tá? Para desenvolver nativo, ou seja, códigos para compilados na própria plataforma Android. Quais são eles? O Java e o Kotlin. Esses dois, eles geram código, eles são um código nativo, tá? Que geram os aplicativos em Android. O mais utilizado é o Kotlin, beleza? Para o nosso querido
Android. Então quem quer programar Android já vai estudando o Kotlin e já vai instalando o Android Studio, que é produzido pela JetBrains também. Então os caras têm uma ideia, ela é meio pesadinha, mas ela funciona. E o Kotlin é a linguagem mais usada para Android, beleza, galera? Show de bola? Bom, aí para o nosso querido amigo Apple, para o nosso iPhone, Swift é a linguagem mais usada para desenvolver aplicações nativas em iPhone, tá? Em Apple. E você pode desenvolver com essa linguagem, ou você pode utilizar uma linguagem mais antiga, que é a Objective-C, tá? Que é uma linguagem que as aplicações ainda usam para manter essas aplicações em iOS, beleza? Mas é o Swift que é o mais utilizado hoje em dia, tá bom? Então, instala a ferramenta Swift aí que você vai conseguir desenvolver aplicativos para iOS. Mobile é full stack? Cara, mobile é mais front do que back, mas ele pode ser considerado um full stack caso você não utilize uma API. Mas se você usar uma API, aí ele se torna somente front-end, tá? Tem essa diferenciação. Você pode usar um banco de dados no próprio aplicativo e aí ele se torna full stack, beleza? Só resumindo aqui, full stack é a junção de back e front, tá bom? Bom, tá pessoal, mas beleza, a gente falou já de Android e iOS, mas agora se eu quiser desenvolver para as duas com um único código, vocês já pensaram nisso? Se eu quiser desenvolver um aplicativo, e muitos aplicativos são assim, né? O mesmo código que usa no Android usa no iOS. Agora, quando a gente fala de aplicativo híbrido, o que é híbrido? Híbridos são aplicações que você consegue desenvolver um código só e ele gera para iOS e para Android. Eu vou citar só as ferramentas aqui para a gente ver quais são as ferramentas que a gente usa para desenvolver híbrido, que a gente chama híbrido de Android e iOS. Alguém sabe? Falando sobre o Flutter, ele é uma eu vou citar ele, eu já vou começar por ele então, falando sobre híbrido. Você utiliza a linguagem de programação Dart para gerar código tanto para iOS quanto para Android. Então você faz um único código, olha que massa, você faz um único código e ele compila, ele gera um aplicativo tanto Android quanto iOS. É muito top essa linguagem, essa framework, essa ferramenta. E ela foi desenvolvida por nada mais, nada menos que a Google. Então quem está por trás dessa ferramenta, com certeza tem bastante recurso para mantê-la também. Então recomendo muito, quem tiver interesse em estudá-la, estude o Flutter. É uma linguagem é uma plataforma muito top, tá? Beleza? Existe também algumas outras que a gente vai falar, eu vou citar aqui. A gente tem o React Native, a gente falou do Flutter e a gente vai agora falar sobre o React Native. O React Native ele é uma framework baseada ele deriva do React, que é desenvolvida pela Facebook, a Meta, e a gente consegue desenvolver uma aplicação em JavaScript e compilá-la tanto para Android quanto iOS utilizando o mesmo código. Isso é muito legal também, pessoal. Muito top essa framework, tá bom? A gente tem também, para finalizar aqui, eu vou falar de uma que eu usei particularmente no meu TCC. O meu TCC foi um desenvolvimento de uma aplicação monitorar um veículo sendo ele em andamento. Então eu poderia capturar os sensores, por exemplo, de velocidade, de rotação, os códigos de erro do próprio carro, e isso era mostrado num dispositivo móvel utilizando o Ionic. O Ionic a gente desenvolve ele em HTML, CSS, JavaScript, e ele gera um aplicativo Android ou um aplicativo iOS. Hoje ele não é mais utilizado, bem pouco utilizado, pois existem soluções como React Native e Flutter que substituem essa solução, beleza? Mas quem tiver interesse, entra lá no GitHub, no meu GitHub, tá? Meu GitHub é Maicon com 2 N's no final. Você vai ver o meu TCC lá. E GitHub, para quem não sabe, é a ferramenta que a gente usa para colocar os códigos fonte
lá na plataforma, beleza? Lá na internet e disponibilizar esse código para outras pessoas poderem visualizar esse código e usar ele também para estudar. Beleza, pessoal? Curtiram a parte do mobile? Curtiram? Interessante, né? Dá para desenvolver muita coisa, né, cara? Nossa, agora você já consegue estudar para fazer o seu próprio aplicativo. Top, né? Então, cara, dá uma olhada nessas bibliotecas aí, dessas frameworks que eu acabei de falar, que você vai conseguir desenvolver o seu próprio aplicativo. Beleza?